call is now being recorded. Já está gravando, viu? Pronto. Gente, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. É um prazer porque falar de Camus é urgente, é necessário. É bom falar das expectativas em relação ao absurdo, né? Falar um pouco das ramificações que esse conceito nos traz para o nosso dia a dia, porque, como já foi dito ontem e como já foi dito hoje pela manhã, né? Devemos ler Camus usando como base a nossa realidade, né? Ler Camus na nossa atualidade, com os nossos desafios, com as nossas problemáticas, porque essa leitura traz para nós assim possibilidades que nós mesmos nem conhecemos, mas que a gente sabe que está ali. Tem alguma coisa que a gente pode aproveitar nesse mundo que nos oprime, nessa pedra que a gente tenta levar até o topo, até o cume, né? E Camus nos traz essa compreensão de que nada está perdido e que, sim, esse conflito diário, constante, faz parte do que nós somos dentro dessa trajetória nossa da vida, ok? Então, primeiramente, queria agradecer aqui na minha fala ao Igor por estar mediando aqui esse momento, né? Ao professor André por abrir o espaço aqui da escola para a gente poder fazer esse momento aqui. Agradecer a presença do David, que é o palestrante que vai vir depois da minha fala. Agradecer ao Alberto também pela palestra maravilhosa da manhã, certo? E vamos nessa, tá bom, gente? Então, para começar, eu vou falar com vocês aqui sobre absurdo, resistência e emancipação, né? Um diálogo entre Camus, Adorno e Paulo Freire. Esse texto, ele é um texto bem no início ainda, certo? Da minha análise. O que eu vou trazer aqui para vocês de cara sobre esse texto e sobre essa conexão em relação, como disse o Alberto mais cedo, nas chaves de leitura, né? Eu vou trazer aqui de ações ou de uma tentativa de ação, de criação, a partir da compreensão do absurdo, a partir dessa tomada do sentimento de absurdo e depois da construção de consciência a partir dessa tomada do absurdo, ok? E daí, será que o absurdo faz uma conexão com a resistência? Será que o absurdo pode ser considerado uma resistência, né? Numa ótica aí adorniana, né? Ou freiriana, da mesma forma, essa resistência é emancipação ou não é emancipação? Traz uma emancipação para o indivíduo? Que indivíduo é esse? Que emancipação é essa? Então, a gente pretende aqui fazer nesse momento essa reflexão sobre esses pontos, ok? Então, assim, gente, eu vou começar aqui a leitura, vou começar aqui por cima de uma leitura desse texto que está bem no início e fazer a conexão com alguns textos que eu estou aqui com eles nesse momento, certo? Então vamos lá, gente. Essa pesquisa tem como objetivo explanar sobre os conceitos de absurdo, resistência e emancipação nas óticas de Albert Camus, Theodor Adorno e Paulo Freire. Né? Vamos delinear aqui os pontos sobre os conceitos, né? Sobre esses conceitos, explicando a partir de cada base conceitual, né? A relação potencializante para criar meios e alternativas no momento dos cenários que desabam e da mutilação do sujeito em cada esquina, né? Então, assim, o que eu entendo disso daqui, gente? Vamos lá, a gente, como nós podemos ver dentro da obra do Camus, dentro do Mito de Sísifo, nós somos indivíduos que somos construídos nessa sociedade, né? Essa sociedade nos dá meio que um plano de como viver a vida, de como ser úteis dentro dessa sociedade. E quando eu digo que traz um plano, é para tudo. É plano de escola, é plano de cidadão, é plano de trabalhador, enfim. Traz uma racionalização de tudo, onde a gente possa abarcar, entender e realizar tais coisas. E o mito de Sísifo, ele já dá um banho de água fria na gente, porque ele chega e diz assim, né, que a gente não consegue abarcar todas essas coisas.
E outra, a existência ela vai escapar por entre nossos dedos, certo? Então o absurdo traz esse momento em que o homem racional tenta pegar esse mundo, tenta pegar ali a água com as mãos, e que seria esse mundo, e a água vai se esvaindo pelos dedos. Então, o que acontece? O absurdo para nós, nesse ponto aqui de Camus, vai ser um ponto de partida, vai ser um ponto de reflexão sobre a vida, né? E não seria diferente, assim como a vida de uma forma geral, para a educação também. E lembrando, o absurdo, ele é esse momento de conflito do homem com a realidade, esse homem que quer, novamente, abarcar a tudo, racionalizar tudo, e esse mundo natural que é hostil, que é irracional, esse mundo que tem o seu próprio movimento, e o mundo nosso, que o homem constrói como cultura, que acaba trazendo também essa forma predatória de viver. Acaba trazendo também esse mecanismo de se manter por bases, como eu falei mais cedo na fala do Igor, né, sobre política, de se manter por bases que se alimentam da desigualdade, que se alimentam da indiferença, que se alimentam da desumanização das pessoas, certo? Então, o absurdo, ele nasce nesse ponto aí. A gente começa a reavaliar, a gente começa a refletir sobre a vida. E a gente sobre as questões que nós estamos vivenciando, ou que a gente não vivencia, mas que agora, nesse momento, no momento que a gente tem essa faísca, tem esse rachar, né, entre o ator e o cenário, esse desalinhamento, né, é onde nós vamos começar a refletir, certo? E aí, até aqui? O que eu fiz até aqui? O que eu compreendi até aqui? Qual é a proposta que eu estou seguindo? Eu estou seguindo a minha proposta de buscar o meu caminho para se vivenciar a vida, ou eu estou seguindo alguma coisa enlatada já, produzida por outras pessoas? Então, eu repeti até aqui a mímica, os passos das pessoas, e até aqui esse ponto, que eu me olho no espelho, né? Como diz o Camus nos cadernos, né? Que o absurdo é o homem olhando no espelho, onde ele vê o seu próprio reflexo. Então, nesse momento aqui, que eu começo a reavaliar a vida. E aí, agora, o que é a minha vida? O que eu pretendo com a minha vida? Ou eu não pretendo nada? Qual é o sentido de tudo isso daqui? Então, é esse ponto que a gente chega aqui em relação ao absurdo camusiano, que vai ser esse ponto de reflexão e de conexão com esses outros dois, que é a resistência e a emancipação. Certo? Então, só continuando aqui a leitura, rapidinho, nós temos aqui, assim, pretende-se chegar nesta explanação, a explanação sobre esses conceitos, sobre o absurdo, resistência, emancipação, né? A possibilidade de aceitar suas cicatrizes, né? E a mutilação como parte dos desafios superados que fazem o indivíduo e que se encontra, e que esse indivíduo também se encontra na lassidão e no momento decisivo, né? Que esse indivíduo aceite a sua constituição, aceite o que fez e o que faz até agora, né? Estava falando com o David agora, que é um professor da rede pública estadual e municipal de Fortaleza, sobre alguns desafios na educação, assim como mais cedo também estava falando com o Alberto sobre isso, né? E é incrível que, por exemplo, eu acho que esse melhor exemplo da educação para a gente trabalhar sobre esses pontos aqui em relação à educação. Nós temos escolas diferentes, nós temos um público diferente, nós temos uma realidade diferente, nós temos microsituações que vão acontecendo dentro de cada ambiente escolar, que nós, que somos, abre aspas, preparados numa universidade, como educadores, a gente acaba sendo preparado para engessar um tipo de educação, a gente acaba se baseando em um ideal de educação, e um ideal que ele é produzido por para uma escola de massa, numa universidade que tem poucas reflexões no lecionar, isso é incrível de falar, mas é uma verdade. Nós temos cadeiras que trabalham sobre a educação e o como você vai ministrar a sua aula, mas o chão de sala ensina coisas que você não consegue aprender e nem aprender no chão da universidade.
Quando você se depara com certas situações desse tipo, vem essa constatação absurda de dizer assim, e aí, agora? Né? O que eu faço? Você, como eu disse mais cedo, não vai inventar a roda, mas você está naquele ponto de ação ali. Você está se deparando com as suas limitações frente a tanta diversidade caótica que uma escola, que o mundo, né, que as nossas relações vão ter. Né? Então, continuando aqui a leitura, pegando essa reflexão sobre o nosso tema de hoje, que é, querendo ou não, a educação e os modos que nós podemos desenvolver dentro dessa educação massificada, dentro dessa educação engessada, né? Primeiro que a gente tem que constatar que o Camus fala no mito de Sísifo, né, é que a vida é absurda, né? O viver, né? Nós precisamos dar conta dessa relação nossa de busca de esclarecimento, de busca de compreensão, de entendimento em relação ao mundo, que muitas vezes, como já foi dito aqui, ele é silencioso, ele é hostil, ele é indiferente, né? Então, sabendo disso logo de cara, que a vida é absurda, né? Isso vai significar o quê? Significa que a vida, este espaço entre o nascer e o morrer, é um estado de inconformidade, de conflito, de atrito. Como vai dizer o Caminho no meio de Sísifo, viver não é fácil. Tanto não é fácil que nós vamos ter logo de cara na obra dele, quando vai falar que o suicídio, né, só existe um problema filosoficamente sério, que é o suicídio. Então ele redireciona 2000 anos de filosofia metafísica, cristã, enfim, vai redirecionar tudo isso para o valor da vida, para o trabalho do humano. E aí, quando Camus escreve isso em 1942, aliás, 41, público 42, quando a gente traz isso para cá, para a atualidade, a gente começa a refletir de onde o Camus tirou isso, de onde ele refletiu o ambiente onde ele problematizou tais situações para poder escrever uma obra dessa. E aí eu chego no Adorno, na educação após o Auschwitz, né, quando ele vai dizer a exigência que o Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Ou seja, então, quando você pega o Camus aqui de um lado falando da problemática do suicídio, quando você vê um outro indivíduo, o Adorno, falando sobre a problemática de uma máquina da morte, como foi o Auschwitz, né? E os valores que produziram o Auschwitz, né? E quando você vai ver um outro indivíduo na nossa realidade brasileira, ali na década de 80, falando, que é o Paulo Freire, falando sobre alfabetização de adultos, falando sobre bibliotecas populares, aí ele diz, falar, entre muitos outros, né, do problema da leitura e da escrita, mas não é qualquer leitura. Novamente, não é qualquer leitura. A leitura aqui é a leitura da realidade mesma. O Camus está falando aqui sobre o suicídio que permeia a realidade mesma dele, do contexto dele, de conflito, um homem entre guerras. Adorno está falando aqui de uma educação, de um pensamento educacional que priorize enxergar algo que valorize a humanidade, o homem, e não que uma educação que exclua o que é ser humano, o que é o humano e o que produz a humanidade, né? Então, precisamos escrever, precisamos entender, precisamos falar sobre o Auschwitz, para que isso não se repita. E a gente vê aqui um outro indivíduo mais próximo da nossa realidade, que é o Paulo Freire, que traz o que para a gente? Traz uma análise a partir de uma troca dialogal, e é importante dizer isso, que o diálogo dele, quando se fala de educador e educando, não é um diálogo prepotente, onde o educador está em cima de um pedestal e o educando está embaixo, e também não é o educador que sabe tudo e muito sensível, mas que só fala, e sim o contrário, que é o educador que ele situa aquele indivíduo, mas não ele, o educador, situando, ele situa a partir da fala do educando, o educando se colocando naquele meio social, naquela história,
naquela relação. E aí sim, tendo uma troca de iguais e diálogos iguais, fazendo com que o educador também aprenda com o educando. Então, perceba que, para mim poder falar do suicídio, para mim poder falar do ambiente de destruição, de vazio, que esse período que o Camus está escrevendo sobre isso mostrava, né? Eu tenho que passar por isso, ou seja, tanto que o Camus vai e diz que todo ser racional já pensou no suicídio, na própria morte, enfim. Então, eu estou falando de algo que está ao nosso redor, que está próximo de nós, que por voltas ainda está junto de nós, mesmo depois de todos esses anos, de 80 anos de absurdo, desde o momento da Segunda Guerra Mundial, desde do início ali do século XX para a Primeira e Segunda Guerra Mundial e todas as transformações que nós vamos ver na atualidade, nós vamos encontrar ainda essa condição em que o homem se encontra no momento que está de frente ao seu espelho. E ele se questiona, e aí? E agora? O suicídio é uma opção? Voltar aos grilhões, como diz o Camus no Homem Revolta, no Mito de Sísifo, também é uma opção, também, nós voltarmos para os grilhões, e aí, como é que a gente faz? Né? Ou ter esse enfrentamento, né? Ou saber que tudo que foi feito até aqui, você também não deve se envergonhar, você também não deve excluir, mas você deve saber que faz parte de você, e você estando aqui nesse momento, mesmo em inconformidade com a realidade, faz valer mais ainda a sua vida, porque você é a própria resistência. E aí eu entro num outro ponto que eu queria trabalhar sobre o absurdo em relação à resistência, à emancipação, nesse ambiente. Né? Ou seja, quando a gente identifica o quê? Que o absurdo, essa vida que é absurda, que significa o quê? Significa que a vida é este espaço entre o nascer e o morrer. Isso parece muito tranquilo de falar, mas vamos imaginar que quantos desafios e problemáticas e situações que a gente se encontrou, que a gente pensou que era o fim, ou que a gente pensou que não ia ter solução, e que depois a gente se surpreendeu com a solução, a gente se surpreendeu como a gente conseguiu dar a volta por cima, como a gente conseguiu enfrentar aquilo dali. Então, esse espaço entre o nascer e o morrer, essa inconformidade, esse atrito, né? Essa relação conflituosa entre eu e o mundo, entre o desejo de unidade que o homem vai ter segundo o caminho no mito de Sísifo, né? E a sua razão ali pulsante, querendo entender, querendo saber, querendo como desenvolver tal coisa, tal solução. E o mundo que está ali, está na dele, está na sua própria direção, né? Como um movimento contrário, né? Porque se a gente for pensar no mundo como um mundo que está em conformidade com a gente, então não tem absurdo. Não vai ter absurdo. O absurdo é justamente esse conflito, né? E muitas vezes frustra, por quê? Porque o homem ele acaba não compreendendo tal situação. E quando ele não acaba absorvendo tal situação, muitas vezes ele pensa em quê? Vai pensar no que o Camus disse, na questão do absurdo, na questão do suicídio. Né? Então, quando nós falamos aqui de uma proposta que dialogue entre Camus, Paulo Freire e Adorno, a gente caminha aqui no entendimento da finitude nossa, dos nossos limites, né? Da nossa falhabilidade humana, né? Sabendo que eu, como professor formado e tarará, com pós, coisa do tipo, vou chegar num ambiente que a minha graduação, meu mestrado, não vão servir de nada, muitas vezes. E eu vou me encontrar nessa angústia. Quando eu vou estar trabalhando com alunos que têm ideação suicida, alunos que fazem parte de grupo criminoso, né? Alunos que não fazem parte de nada disso, mas estão em conflito dentro daquele ambiente. A gente encontra isso muitas vezes. Alunas que estão grávidas, alunos que estão dependentes químicos, enfim. E nós vamos ter que saber nos relacionar com essas diversidades, com essas pluralidades, vamos dizer assim, né? E quando eu digo isso, pluralidades de situação e relação que esses indivíduos têm com o mundo, né? Então,
A pessoa, quando vai ler, por exemplo, Paulo Freire, quando eu estou com um livro aqui do Paulo Freire, que é Paulo Freire, a importância do ato de ler em 3 artigos que se completam, que é esse, certo? E esse livrinho, ele parece ser muito simples, né? Porque as pessoas muitas vezes julgam por causa do tamanho do livro, coisa do tipo, né? E quando nós vamos ler aqui as passagens do Paulo Freire, quando ele vai falar dessa desconstrução nossa como educadores, de falarmos com o nosso educando no mesmo patamar, numa mesma situação, no mesmo ambiente, onde eu desça do meu pedestal, onde eu saia daquela caracterização de detentor de todo conhecimento e eu comece a conversar e aceite e entenda que o meu educando também tem muita coisa para me ensinar, tem um conhecimento próprio dele. Parece muito romântico isso, mas isso, gente, é o que a gente identifica dentro do absurdo, de um absurdo como potencialidade de início de uma reflexão, de resistência. Isso é o início, galera, para a gente chegar à nossa emancipação como indivíduo, como ser humano em uma sociedade. Em que sentido? Quando eu não vou me valer simplesmente daquilo que eu tenho como titulação, daquilo que eu tenho como o que garante que eu seja tal representatividade, por exemplo, eu sou um professor, por quê? Porque eu tenho tal requisito para tal, tipo, eu me formei, tará, beleza. Não que isso não seja importante, é bom deixar claro, mas vamos supor que eu sou aquele tipo de cara que eu pego uma educação tradicional, onde eu digo que eu sou isso por causa que eu tenho isso, né? Que eu tenho essa qualificação institucionalizada, profissionalizada, tal, beleza. Quando eu chego com essa noção numa sala de aula, onde eu tenho uma diversidade imensa de situações, de problemas sociais, eu não sou um herói, eu sei, eu não sou um herói, não sou um semideus, nada disso, mas no momento que eu desço desse pedestal e eu enxergo e eu tenho uma atitude humilde de olhar e saber que, por mais que nós estejamos vivenciando esse mesmo momento, o meu absurdo é o meu absurdo. O absurdo de cada aluno é o absurdo de cada aluno, de cada problemática. O cara que lê o Paulo Freire e não entende isso, e acha que olhar para uma sala de aula com João, Maria, José, outro João, outra Maria, outro Antônio, acha que todos vão pensar da mesma forma, que vão aprender da mesma forma, que por estarem aqui nesse momento vão enxergar o mundo da mesma forma que os colegas e da mesma forma que o professor vai enxergar, é não perceber o grau de camuflagem que nós estamos vivenciando e que não é só uma camuflagem produzida pela sociedade em si, pela instituição, mas que nós também replicamos, que a gente acredita ser algo, né? É por isso que a gente vai encontrar muitas pessoas na atualidade dizendo que quando era bom era quando tinha opressão, quando tinha terror, quando era mais militarizado. Por isso que vão ter pessoas que, quando não aprofundam a problemática da escola brasileira, vão dizer assim, a solução é a escola militar e tal. Mas a gente tem que pensar que, assim como a escola de massa, que é a escola que nós vivenciamos, que é a escola para todo mundo, não abarca todo mundo, mesmo tendo essa proposta, imagina uma escola militar. Entendeu? Quando a gente chega numa escola profissional, onde nós temos uma seletividade, a gente tem uma seleção de alunos, de preparo de grades, né, de alunos para a gente poder trabalhar, a gente vai olhar as notas, as melhores notas e tal, beleza? Também não abarca. As regulares, nossa, as escolas regulares, que são as escolas que abraçam a todos de fato, né? Essas escolas, se a gente fosse olhar bem como o Paulo Freire está falando, como o Adorno está nos falando aqui, a exigência de não esquecer o Auschwitz, e como o Camus está falando do absurdo de cada um, como potência, como enxergar a diversidade de uma problemática da própria existência, então as escolas regulares, sendo levadas a sério, seriam a melhor alternativa. Porque as escolas regulares, elas aceitam não só o indivíduo maquiado aqui, ou seja, quando eu digo indivíduo maquiado, estou falando de quem? Daquele indivíduo que aparentemente não tem seus problemas psicológicos,
não tem seus problemas sociais, familiares, aparentemente é um indivíduo que pode aprender sem muito custo, só que as escolas regulares não, elas aceitam esse indivíduo aparente e elas aceitam os indivíduos que já estão entregues ao mundo, que o pai e a mãe já desistiu, que outras escolas já desistiram, como a gente vai encontrar casos de mãe que chega, não, professor, não, diretor, ó, se você quiser aguentar, que aguente, eu já desisti, eu não quero mais saber. Então, esses alunos vêm para a escola, muitas vezes é o único porto que esses alunos vão se encostar, é a escola. Às vezes, os únicos que vão escutá-lo, né, ou que pelo menos era para ser assim, são os professores, né? Então, assim, as escolas regulares, elas olham o aluno, elas recebem o aluno, elas não vão olhar muito de onde vem, de onde veio, enfim, né? Não vão fazer isso. Então, assim, quando a gente começa a pensar numa problemática da educação brasileira, na sua diversidade de problemas, situações, de cultura e tudo, a gente se depara muito bem com essa questão do absurdo, né? Desse constatar de que, cara, tá errado, tem uma coisa estranha, né? O nosso modo de ser, enquanto educador, de receber esse... Gente, o aluno brasileiro, esse ser que a gente vai receber, o aluno brasileiro é a personificação do que a gente encontra na escrita do Camus no Midi Sísifo, cara. O aluno brasileiro é o quê? É esse indivíduo que ele está lançado ao mundo aqui, ele acha que conhece as coisas, mas ele vive dentro dessa miragem aqui, vamos dizer assim, né, desse Matrix aqui. Ele acha que está conhecendo as coisas, mas ele não conhece. E isso traz um desespero para ele, isso traz uma angústia para ele, porque ele não se reconhece nisso. Por isso que muitos vão adotar lados primitivos para poderem sobreviver, como a violência, a agressividade, a raiva, né? Quase como se fosse a autodefesa desses indivíduos, né? Por isso que muitos vão também para um lado da violência, da agressividade, não contra outro, mas contra si mesmo. Automutilação, ideação suicida, né? Drogas, nós vamos encontrar essa situação. E aí, outra coisa, muitos desses jovens vão morrer, vão apostar no suicídio como alternativa. Então, quando eu digo que o estudante brasileiro é a personificação do que o Camus está trazendo de homem absurdo, tá rolando? David, tem como tu fechar aquela porta ali, David? Por gentileza. Então vamos aqui continuando para a gente encerrar, né? Isso a gente encontra no Midi Sísifo, né? Isso significa que há uma desilusão ou um, abre aspas, um rasgar o véu da realidade, né? Fecha aspas, que está configurada nos cenários do nosso cotidiano, que está sobre os nossos cenários, né? A gente acha que está vivendo uma coisa normal, porque sempre foi assim, sempre vai ser assim, e não é. Por exemplo, se traz uma solução, se pensa a escola brasileira, se pensa a educação no Brasil, em um direcionamento econômico, mercadológico. Novamente, não que na totalidade isso seja ruim. Entretanto, quando você, por exemplo, trabalha disciplinas como um projeto de vida, que deveria ser uma disciplina para, de fato, trazer uma reflexão ampla sobre a vida. E quando a gente vai ver alguns materiais, a gente vê que não é isso, que não tem essa reflexão, que se traz um exemplo, e muitas vezes nas apostilas, nos materiais, que é um exemplo de uma situação, da vivência de um professor que foi lá e escreveu sobre aquele teor, aquela temática. E a gente tem uma diversidade gigantesca nas nossas salas de aulas que não são abarcadas por aquela escrita, por aquela disciplina. E muitas vezes, quando se fala também de projeto de vida, não se fala propriamente de projeto de vida, por exemplo. Se fala de um projeto econômico, mercadológico de vida. Que você seja produtivo, né? Que você seja qualificado, né?
Então, assim, e se eu não quiser ser qualificado dessa forma? Então, você não se encaixa no que este mundo que nós construímos, que se mantém dessas desigualdades e da exploração e da produção de outros, né, de riquezas de outros para uma minoria, da maioria para a minoria, você não se adapta, você não faz parte disso, então você está excluído. Então você se sai, né? Isso é uma coisa tão grave que, por exemplo, a gente encontra alunos, né, educandos, né, na escola que tem um potencial gigantesco, por exemplo, para a filosofia, para a arte, né, para as ciências humanas. Só que numa visão educacional mercadológica, acaba se priorizando o quê? Medicina, direito, psicologia, e a área que a gente conhece mais próxima aqui da Humanas como áreas da educação, são deixadas de lado. Áreas da arte são deixadas de lado. Por quê? Porque não trazem status, recursos, né? Então, a gente acaba podando esses indivíduos que acham que esse tipo de massificação, de condicionamento, seja algo natural. E não é. É algo produzido e é algo reproduzido e que a gente acaba se habituando a esses tipos de cenários, né? Esses tipos de pessoas construídas nessa situação, né? Então, continuando aqui, né? O absurdo inicia-se por um sentimento, uma sensação, um mal-estar que o indivíduo percebe, né? Quando esse indivíduo percebe que está só fazendo mímicas, né? Que ele está só repetindo a palavra dos outros, as ações dos outros, que ele não se questiona o porquê dele estar fazendo aquilo, porquê dele estar falando aquilo, né? Então, o absurdo é essa constatação, né, de quão difícil é a gente viver a vida, né? E isso é muito valioso no Camus, porque ele abre um leque muito plural nessa situação, porque ele não traz uma fórmula pronta. O Mito de Sísifo não é um livro de autoajuda, não é um livro que vai te dar a receita. Ele é um livro que ele vai expor certos pontos sobre uma realidade de 42 que ainda hoje é existente, que está aqui com a gente ainda, né? Então ele traz o que para a gente? Ele vai trazer, por exemplo, o que a gente encontra do Paulo Freire, né? Quando a gente vai pesquisar sobre essa educação para a emancipação, dessa educação para a resistência. Quando eu, alfabetizando os alunos, quando eu ensinando o filosofar, né, ou oportunizando ao filosofar, chego para os meus educandos, né, e produzo meios de ensino e aprendizagem para eles fora da sala de aula, né, num pátio, com a leitura de obras da literatura, por exemplo, e não propriamente da filosofia. Quando eu produzo nesses educandos a potência de refletir, de problematizar, quando eu estou fazendo isso, eu estou criando medidas que se saiam do trivial, que se saiam daquilo que é comum, daquilo que já é da própria educação tradicional, vamos dizer assim. Quando eu produzo, e aí vem uma situação, quando eu produzo, no caso da filosofia, educandos que colocam a própria filosofia na criticidade, muitas vezes, nós que estamos na frente da sala de aula, e isso eu já vi em muitas discussões com colegas, se sentem até ameaçados. Aí dizem o quê? Quem é você para questionar tal coisa? Você é só um aluno, você é só... Enfim, eu que estudei isso, estudei aquilo tal. Então você vê essa condição de pegar o educando e colocá-lo no seu lugar, sabe? Sendo que o lugar do educando na escola, é em qualquer parte da escola em que ele se faça como educando e como também pessoa que traz o seu conhecimento, né? Então, por exemplo, o Paulo Freire trabalha a questão das bibliotecas populares, cara. Isso me lembra muito também a questão do intelectual orgânico do Gramsci, né? Então, assim, o que isso tem a ver em relação ao absurdo? O absurdo é resistência, gente. O absurdo, quando ele se choca com a gente e a gente consegue suportar o nosso peso das cicatrizes, né, como disse o Eduardo, né, o peso da mutilação que a gente vai tendo diariamente no nosso cotidiano, né, quando a gente resiste a isso,
Nós, a partir desse momento, é o ponto de partida, o absurdo, porque é esse ponto de criar o que eu já. Uma alternativa para me sair do que eu já não aguento mais, do que eu não quero mais para mim. Né? Mas ele ainda abre também. Se for o caso de você voltar para aquilo que você era e que você se sente bem, ou que você consegue sobreviver daquela forma, também não vai julgar. Até porque, novamente, a gente só sabe onde o calo aperta quem está calçando o sapato. Né? Então, assim, cada um tem o seu calo, cada um tem sua cicatriz, ou várias cicatrizes e várias mutilações. Né? Então, quando eu chego no Paulo Freire, que o Paulo Freire traz essa oportunidade de eu dialogar com o educando e eu produzir educação, produzir aprendizagem, produzir conhecimento com esse educando, ao ponto de esse educando no futuro produzir textos, produzir um diálogo em cima de um olhar, de uma ótica daquele educando que saiu de tal realidade e agora ele produz algo para outros que estão na realidade semelhante à dele, isso é maravilhoso, gente. Estava falando agora com o David aqui, que ele disse assim, Jefferson, eu conheci uma ex-aluna sua, né, Rayane e tal. E aí eu conversando com o David aqui e disse, pois é, a Rayane saiu daqui, da escola pública, a menina da periferia e tal, e hoje ela está dando aula onde? Está dando aula no Aritsá, está dando aula para os filhos, na maioria ali, né, dos filhos da elite, né? Olha que resistência, olha que ação, olha que desafio é de uma menina que saiu de uma realidade que não se compara àquela realidade que ela está vivenciando agora, todos os processos de mutilação que ela passou, que ela enfrentou e tal, né? Onde ela, como diz o Adorno aqui, para a gente não esquecer o Auschwitz, onde ela viu muitas situações de perdas de pessoas importantes, de pessoas queridas, próximas, e ela, com toda essa bagagem, isso que é importante quando a gente entende o absurdo como resistência, saiu com essa bagagem dessa realidade e está em uma outra situação, né, vivenciando e sendo aquela ponte, querendo ou não, de onde ela era para onde ela é agora. Olha essa pedra que magnífica, essa pedra, parece ironia isso, mas olha essa pedra dessa companheira que ela vem arrastando desde quando ela se deu como gente, vamos dizer assim, né? Desde o momento que ela abriu ali a lucidez dela. Olha essa pedra que está sendo rolada, onde ela está com essa pedra agora, né? Então, assim, faz parte desse indivíduo, faz parte deste homem, faz parte desse sujeito, toda essa história, toda essa construção. Como foi dito aqui mais cedo, que nós temos nas linhas do Midi Sísifo, né? A gente assimilar, a gente absorver e também saber que aquele mineral, que aqueles vestígios são parte de nós. Dentro do Midi de Sísifo fala isso, que chega a confundir, né, o indivíduo e a pedra. Né? Então, é a gente conseguir abarcar isso, é conseguir trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa caverna, vamos dizer assim, e a gente, junto com aquelas pessoas que estão dentro daquela caverna, conversar com elas e dizer assim, opa, peraí, mas isso não é a verdade, são sombras, né? Vamos dialogar sobre a verdade, né? Você acredita que isso é a verdade? Então vamos pegar a partir da sua perspectiva, vamos aqui dialogar sobre isso, vamos tentar entender a sua versão. Parece muito romantizado isso, mas às vezes esse pouquinho é o que aqueles indivíduos não têm durante toda a vida daquele momento, até aquele momento. Então, para finalizar, como o que já passou foi do tempo aqui, só para... Deixa eu ver aqui, o Igor acho que colocou alguma coisa. Não, deixa eu ver aqui. 40 minutos. Deixa eu ver, eu vi aqui uns plim aqui no coisa, deixa eu ver no chat aqui. Tem muita coisa no chat. Então deixa eu terminar aqui, né? Então, assim, gente, eu estava falando em relação, partindo assim de uma concepção camisiana, né? Dessa questão do absurdo, das reflexões acerca do absurdo, acerca da nossa época, né? E essas implicações que caem sobre a educação, né? É que no momento que eu leio o mito de Sísifo camisiano, né? A educação e emancipação do Adorno, com textos como Educação após o Auschwitz, né? Quando eu pego obras do Paulo Freire que tentam falar da sua realidade mesmo ali, né? Da sua vivência,
é a prova de que cada um desses indivíduos teve o seu momento de absurdidade, teve o seu momento, aliás, absurdidade não, a absurdidade é cotidiana, é comum, ele teve o seu momento de absurdo, de aflição, teve o seu momento de lassidão, de chegar e se deparar consigo mesmo e fazer uma autorreflexão crítica sobre o que eu fiz até aqui, até esse momento. Qual é o objetivo da minha filosofia, qual é o objetivo do meu ensinar, do meu educar, né, o Paulo Freire, no caso, né? Qual é o meu objetivo como escritor, né, o Camus? É a humanidade? É vender livros? Né? É ser famoso? É ser... e aí, fazer ou nada disso, ou não ser nada, ou não querer ter reconhecimento nenhum, simplesmente ter responsabilidade enquanto um indivíduo que está no seu momento, na sua realidade, e se preocupa e tem responsabilidade frente a tantos outros que também estão numa situação semelhante. Então, essas questões que quando a gente começa a falar sobre, né, é que traz para nós que o absurdo, ele em si é uma autorreflexão crítica sobre até aquele momento, que é o que ele depois vai falar no Homem Revoltado. A crítica que o Camus vai fazer em cima do absurdo é isso. Que aí tanto é que lá no Homem Revoltado, quando ele fala que o escravo chega e diz, não, até aqui, ok, daqui em diante, não mais. Pois é, o absurdo, ele traz essa característica, né? Até aqui, e agora? O que eu vou criar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver a minha vida aqui nesse ponto, nesse momento, né? E aí eu digo, né, como o Adorno vai dizer, precisamos fazer uma educação que pense o Auschwitz, mas que não esqueça do terror. Nós não podemos esquecer do terror. A gente não pode esquecer do medo, a gente não pode esquecer da finitude dos indivíduos, de uma máquina em que as pessoas matavam pelas ordens, né? Não matavam porque eles queriam, porque eles estavam seguindo ordens, né? Como vai dizer também a Hannah Arendt, né? Então, assim, e eu estou falando aqui, né, Hannah Arendt, né, Adorno e tal, então perceba que a atmosfera em torno desses escritores, desses autores, desses filósofos, né, sobre o absurdo, sobre uma educação que potencialize o humano, sobre uma educação que respeite e que coloque, de fato, o educando numa posição em que o educando tem que estar por direito ali, né? Que ele faz parte como um membro também principal da situação. Então, assim, quando a gente fala sobre esses contextos, a gente entende que, pelo menos dentro da educação, nós temos um direcionamento plural de cada educador sabendo de cada situação que vive, o como enfrentar o seu absurdo, o como não é nem enfrentar, perdão, o como abraçar o seu absurdo, né? E aceitar que nós somos finitos, nós somos limitados, o que a gente pode fazer, nós vamos poder fazer, e que a gente possa pensar sobre ações, sobre movimentos diferentes para tentar chegar no máximo de pessoas possíveis, porque por mais que a gente tente, como nós vamos ver na obra do Camus, no Estado de Sítio, né, com o Diego, por mais que a gente enfrente, por mais que a gente com o nosso posicionamento, com a nossa ação, também inflame as pessoas a movimentar, a gente vai ter aqueles que a gente não vai conseguir. E a gente também não pode se sentir culpado disso. Quando a gente tenta, quando a gente está fazendo essa caracterização humana da educação, a gente também não pode se sentir culpado quando algumas pessoas elas acabam não conseguindo chegar junto dessas medidas. E aí você pode estar dizendo assim, mas que egoísta, coisa... Não, é porque o absurdo ele é individual. Ele é próprio de cada um. Então, eu tento trabalhar com todos e esse absurdo que eu tento trabalhar com todos, esse modelo de potencialização humana, vamos dizer assim, de reconhecer os seus próprios limites, de reconhecer a sua falhabilidade, a sua finitude, né? Eu tenho que entender também que nem todo mundo vai conseguir abraçar isso. Vão ter pessoas que vão ficar pelo caminho, vão ter pessoas que vão desistir, né?
como vai dizer o próprio Camilo Médicis, vão ser superadas pela vida, né? E essas pessoas também não podem ser julgadas, porque o absurdo é de cada um, o peso da existência de cada um, a vida é de cada um, então não tem como a gente mensurar a dor de cada um, né? Então, o que acontece para nós aqui como educadores? É seguir em direção a experiências que já deram certo, ou que não deram certo para aquela situação, mas que podem dar certo na sua situação, no seu modo, né? Ou nenhuma nem outra coisa, mas a gente procurar essas medidas e tentar formular a partir da nossa experiência com os outros aqui uma educação absurda, uma educação que seja até mesmo contrária à política e ao ideal que as escolas massificadas tentam fazer com os alunos de hoje em dia. Lembrando, só para fechar, se a gente pegar o perfil dos alunos de escola profissional, de MTIs, escolas militares, irregulares, em cada uma delas nós vamos ter vários graus de segregação, de exclusão, né? E de divisão social assim pesada, econômica, social, enfim. Então, vamos fazer uma reflexão em relação a isso. Vamos tentar compreender o absurdo em relação a essa diversidade de escolas, por exemplo, né? O aluno da regular, muitas vezes, não depende muito de qual aluno da regular se adaptaria à escola profissional. Entendeu? Então, eu tenho que pegar um que se regule, que esteja de acordo com aquela escola. E assim eu vou fazendo com outras escolas. Ou seja, existe uma seletividade, existe uma exclusão abre aspas, por natureza desta construção de escola enquanto potencial econômico mercadológico, né? E aí o que eu estou trazendo para vocês é esse contrário. E aí? É pensar, é trabalhar, é ouvir, né? É o que nos cabe fazer com esse educando, para a gente poder fazer uma educação plural, uma educação que possa dar o ouvido para essa juventude e também dar as mãos para a gente produzir junto com essa juventude as suas narrativas, os seus diálogos, né, a sua escrita, como vai dizer o Paulo Freire, a sua alfabetização, como vai dizer o Adorno, né, a sua sensibilidade humana, e como vai dizer o Camus, né, a sua criação absurda, a sua criação a partir da sua reflexão do que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, o que se pretende aqui nessa escola, nesse ambiente, né? Então é isso, gente, tá bom? Falei, né? Obrigado aí pelo espaço também, certo? Vi aqui uma fala da Aninha, né? E eu acho que eu encerro por aqui, tá? Igor, Igor, oi, som, Igor. Deixa eu ver aqui a fala da Ana, né? O Igor, acho que não tá online, mas deixa eu ver aqui. A falta de uma boa preparação aos professores, como também ferramentas para as escolas, como a falta de psicólogos, no incentivo à aprendizagem e o emocional, tanto dos alunos como dos professores. Assim, essa falta de investimento na educação brasileira só abastece mais o sucateamento existente da ignorância sobre os alunos e consequências para a sociedade, né? Eu entendi, Ana, certo? Mas é assim, Ana, eu entendi. O que eu estava tentando falar aqui em relação a esse contexto freiriano, adorniano e camisiano, certo? É que a gente, quando entra no jogo, quando entra na educação, a gente tem uma primeira noção do que é educação, professor e tal, beleza. Quando você entra na universidade, você vai né, se formar para tal, te dão uma instrução técnica, profissional e tudo, enfim. Quando você entra numa escola e que você vê a problemática plural dos educandos,
da coordenação, da direção, da comunidade ao entorno daquela escola, e você olha aquilo dali, Ana, e você diz assim, bem, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho para mim trabalhar, fazer e tentar desenvolver da melhor forma possível que eu vim tentar desenvolver, né? Aquele material a priori que parece bruto, que parece ignorante, que parece raivoso, é o material que tu vai ter para desenvolver tais situações, tais modos diversos de aprendizagem. E lembrando, que eu tô, e assim, e ressaltando, eu não estou dizendo aqui que a gente deve valorizar a precariedade das coisas. É óbvio, né, que não. A gente tem que ter recurso para a educação, a gente não pode fazer uma educação nas buchas, no improviso e tal. É óbvio isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é o que eu tenho para fazer, para trabalhar, para desenvolver o método, então é aqui que eu vou tentar fazer. Porque no momento que eu começo e eu empurro com a barriga aquela sala de aula, aquela escola, e aí eu deixo para outro, e outro também não vai resolver, também não é nem resolver, tentar dar humanidade para aquela situação, dar dignidade para aquela situação, certo? Então, se outro também não vai, então eu vou empurrar, vou sair daqui, vou para outra escola, e aquela ausência vai só se complicando cada vez mais ali para aquele próprio indivíduo e para aquele e para o que vai ser consequências pesadas, que todos nós estamos ligados, só que o que aconteceu? Poderiam ter auxiliado de uma forma ou outra, não se colocaram na ação. Por exemplo, mas você não quer aquela escola, você quer o menino padronizadozinho, bonitinho, robozinho da escola militar, por exemplo. Aí você, não, eu quero esse aqui é meu ideal de educação. Bem, não é você fazendo isso, você indo para uma outra realidade, deixando aquela realidade no vácuo, aquela realidade vai tocar em você depois. Você ignorando o absurdo vai bater em você uma hora ou outra. Da mesma forma, são essas situações de ausência. Se você desampara esse lado vai pegar você depois. Por quê? Porque a gente está no mesmo contexto, a gente está na mesma geração, e é o que o Camus diz. A gente tem que resolver, ou pelo menos tentar resolver, ou analisar os problemas que a gente está vivenciando na nossa geração, na nossa realidade. Eu não posso falar do futuro daqui a 10 anos se eu não consigo pensar o hoje, cara. Como é que eu vou falar de educação daqui a 10 anos se eu não consigo resolver a educação de agora? Se eu não consigo entender, não resolver não vai, mas eu não consigo entender a educação, ou a sua pluralidade, ou a sua diversidade. E aí, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou pensar nisso? Certo? Como é que eu vou pensar uma escola profissional, por exemplo, que é uma medida muito boa, a gente tem que falar, para algumas situações da educação de uma forma geral, só que nós temos falhas também. Temos muitas falhas, como a escuta para os alunos que passam um dia na escola e que se sentem depressivos, ansiosos, como alunos que são deficientes físicos, visuais, que não entram nesse tipo de escola também. É interessante a gente reconhecer isso também, que existe uma disparidade gigantesca, capacitista, de alunos que entram naquele padrão que a gente acha que são fáceis de entendimento e tal, entram nesse tipo de escola, e esses outros que vão ter uma dificuldade maior, apesar que a estrutura da escola profissional, você vai ter rampas, você vai ter os corrimão, tal, você vai ter aqui o piso adequado para você estar sentindo o direcionamento para qual lado vai, mas você não tem o educando deficiente. Não é uma contradição, isso não é uma coisa estranha, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre esse tipo de coisa, a gente não tem somente que ficar dizendo, é um problema, quem irá resolver isso e tal. Poxa, você é um educador, você está no meio daquela escola, você está se relacionando com aqueles alunos. Você tem que estar junto com aqueles alunos. Vocês e os alunos vão resolver a situação. Vão procurar amenizar ou melhorar ou tornar aquilo mais acessível, né? Então, é importante a gente
ter esse pensamento, certo? Pegando o que você disse, precariedade, ok, prejudica, a ignorância e tal, aquilo outro, só que a gente tá, é aquela situação, a gente desperta no mundo faltando comida, faltando recurso, e a gente não vai deixar de viver por causa disso. Nesse entendimento da pedra do Sísifo aí, né, do mito de Sísifo, que eu trago para a educação também. Não é porque está faltando o data show que eu não vou dar a minha aula. Tem um pincel? Tem, vamos lá. Por exemplo, Ana, para fechar o exemplo e acabo aqui, e encerra a minha resposta, né, esperando outra pergunta. Nós vamos ter casos no interior aqui do Ceará, de algumas outras regiões do Nordeste, de alunos e alunos que não têm escola ainda hoje e que professores e professoras dão aula debaixo de um cajueiro, com uma lousa pregada no cajueiro e as crianças embaixo. Então, assim, é aquilo que aquele indivíduo está tentando fazer. Não tem outro recurso? Não tem. E para aquelas crianças naquela condição, é o que elas têm, certo? Então, é o que a gente pode fazer, a gente vai fazer. E também a gente não pode se culpar ao ponto da gente não conseguir, sempre lembrando isso, porque é uma trajetória conflituosa, vai ter pessoas que vão ficar pelo caminho. Isso é óbvio, certo? O incentivo de Paulo Freire a uma educação libertária é fundamental. Hoje as pessoas não estão sendo preparadas para a criticidade, e sim para uma constante imitação. Imitação esta ditada pela cartilha da moral ocidental. Pois, assim, moral ocidental, econômica, né, também, a questão do mercado, porque, assim, ó, se a gente pensa a educação somente, e eu acho o Paulo Freire fantástico em relação a isso, né, porque da forma dele, ele fala sobre isso, que eu vou dizer agora, né, o Adorno, mesmo antes disso que eu vou relatar agora, né, ele também já falava, e o Camus traz toda essa atmosfera de quê? Da interferência de grupos internacionais na educação, gente. Se você pensa em educação só essa relação aqui, eu vou lá dar meu conteúdo e acabou, você está simplesmente seguindo aquilo que o mercado quer que você faça. Nós temos institutos internacionais bancados aí pelo Banco Mundial, pelo BID e tal, enfim, que eles entram no nosso sistema de educação e eles influenciam, moldam. Não sei se vocês estão sabendo, mas está um conflito muito grande antes do governo Lula acontecer, porque empresas, bancos, querem interferir no MEC. O Instituto Aliança, o Instituto Ayrton Senna, tem um outro do banco lá, daquele laranjinha lá, aquele banco Itaú. Pois é, o Instituto Itaú, todos estão querendo se meter na educação, querendo trazer um modo de educação adaptado com essa reforma do ensino médio, voltada para aquilo que os interesses internacionais querem, que o Banco Mundial quer. Certo? Então, o não tem a noção do seu posicionamento enquanto educadores aqui como algo que ultrapassa esse limite aqui. A função não é só ensinar um conteúdo, mas é um posicionamento político de cada um em relação aos nossos contextos. Então, mais do que nunca se liga a isso aqui que a gente acabou de ler aqui, do Paulo Freire, do Adorno e do Camus, né? Nós não estamos aqui olhando essas máscaras desses educandos aqui achando que é só isso aqui, não. Nós vamos ter indivíduos, nós vamos ter situações aqui que vão vir de cima para baixo, nós vamos ter ordens, nós vamos ter dinâmicas aqui que vêm como sugestão, né, de órgãos internacionais, que os diretores das coordenadorias, né, que os diretores de escola, as coordenações, vão ter que engolir, amigo, digo ela abaixo, certo? Vão ter que... Por quê? Porque vem de cima para baixo. E quem é que vai estar na ponta, junto com os educandos, tendo que replicar aquilo que é imposto? Nós, professores, dentro da sala de aula. Né? Então, quando a gente reconhece esse tipo de situação, né, que predatória, né, que é predatório,
a gente começa a perceber que não é só pegar o pincel, o giz, ir para a frente do aluno, escrever o conteúdo e acabou. O nosso absurdo aqui, ele ainda é maior do que a gente imagina. Tem coisas que a gente nem percebe ainda, né? Então, é isso, gente. Gente, alguma pergunta a mais? Sim, André. Sim, Fundação Paulo Lema. Sim, ele também é um que está lá, ó, se degladiando com os outros atrás de uma fatia do MEC. Viu? Isso aí saiu numa reportagem, se eu não me engano, eu posso estar enganado se foi no Metrópole, mas foi num desses jornais digitais que tem falado muito sobre o governo Lula, o que vai vir a acontecer, né? Que o lobby, o debate está muito acirrado lá para quem vai assumir a pasta do MEC, né? Ontem, né? Pois para quem vai assumir a pasta do MEC e o que essa pessoa que vai assumir vai seguir, certo? Aí vamos lá, rapidinho, gente, cala minha boca, certo? Ó, nós temos um cara que fez muito pela educação chamado Edilvan. Aí vamos supor que coloca o Edilvan para ministro da Educação. O deputado Edilvan, ele é um cara que ele trabalhou muito nesse molde de educação no Ceará que a gente tem hoje de escola profissional. Fez muita diferença, por sinal, né? Aí vamos lá, esse cara ele vai levar esse tipo de proposta para o MEC. Se a Fundação Lema não concordar, se o Instituto Ayrton Senna não concordar, a Fundação e tal, não passa, não vai. Não se realiza. Certo? Então, é muito complexo isso, é muito pesado. Só que aí volta o que a gente estava falando aqui nosso, né? Nós, como professores, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não consegue abarcar tudo que há fora da escola, que está sobre nós, e por isso a gente está no mesmo barco que o nosso educando. Só que a gente tem uma ilusão de que não, que a gente está... Eu vou estar aqui só dando minha aula, tanto faz como tanto fez, né? Mas não é assim. A gente sempre vai ter que lidar com essas pessoas que sofrem as consequências desse tipo de normatização dentro da educação, certo? E aí vem o Paulo... E por que aí vem aquela provocação? Por que tantas pessoas falam tanto na mídia, desses grupos econômicos, falam tão mal do Paulo Freire? Porque é melhor para essa sociedade de exclusão ter um professor que faça vista grossas aos problemas sociais e que esteja nem aí, dando de ombros para os alunos, né, para os educandos, do que ter professores preocupados com a situação, que possam lá e falar e reclamar, porque vão ser vistos como os revolucionários, como os polêmicos, né? Isso é muito para nós, professores de filosofia, né? Os polêmicos, né? Os que não trabalham. Pois que dão trabalho, né? Enfim, então a gente encontra muito isso, e isso aqui é meio que um alerta que a gente precisa, como educador, acordar para a situação e ver que isso é para ontem, não é para hoje. A gente precisa pensar não só a nossa existência como num absurdo de uma forma geral, mas nós, enquanto seres que produzem conhecimento, que potencializam outros a produzir conhecimento, cidadania, né, humanismo, a gente precisa fazer aqui uma reflexão sobre a educação, sobre quem nós somos como educadores, né? E como os educandos são também. A gente tem que ter, aliás, até em primeiro a gente tem que ter esses educandos na frente para a gente poder avaliar, para a gente poder ver o que fazer, como vamos fazer, né? Enfim, acho que é isso. Gente, muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Igor, vamos aqui... Alto, claro. Pronto, vamos aqui, né, interromper a gravação para poder reiniciar e o David